O Papo de Mãe está no ar! Olá! Seu filho não dorme bem à noite? Então, vamos falar aqui com a Yoshie e o Regis Yutiyama, pais da Ayumi, de 8 meses, e a pediatra Heloísa Correia de Souza, para ver se isso tem solução. Pois é, né? Porque a gente sabe que se os filhos não dormem, os pais também não dormem. Não é isso mesmo, doutora Heloísa? Isso. Daí como é que fica a família toda? Porque a família fica cansada, isso interfere na rotina, na dinâmica, né? Na rotina, na dinâmica, na disponibilidade da criança. Então, é importante tentar fazer a melhor higiene, que a gente chama do sono, né? Ter horários, ter rotinas e respeitar o momento. Nem todo mundo precisa daquele tempo de horas que está escrito no livrinho. Em cada época da vida, a criança tem uma necessidade maior ou menor de sono. Então, vamos saber como é que está a fase aqui da família, né? Se a família está dormindo bem ou não. A gente está vendo que a Ayumi está bem acordada agora, né? Mas como é que é a noite em casa, Regis? Na verdade, a fase se manteve desde quando ela nasceu. Estou suspensa até hoje, porque desde o início, a Ayumi sempre teve a dificuldade de manter o sono. Então, tentamos estabelecer uma rotina em casa e dentro dessa rotina, nós pais que acabamos nos adaptando à vida da filha. Então, quem determina quando nós podemos dormir é a Ayumi. Então, E ela tá dando risada, gente. ela é danadinha. Gente, então, é muito fofinho. Eu vou ter que falar, olha essa chuquinha dela, que fofa. Não, a roupinha. Ela é muito a gente agradece a produção. Mas ela realmente tem dificuldade de manter o sono, porque ela tem pequenos períodos de soneca, principalmente que a gente tenta já estabelecer a partir das 7 da noite, e aí 7 horas, 11 da noite, depois 1 da manhã, Então, ela 3 vai da manhã. acordando durante a noite. Heloísa, o que já é esperado para um bebê de 8 meses? Ela deveria já dormir a noite toda? A partir do 6º mês, nós esperaríamos, é esperado, que ela pudesse dormir a noite inteira. Mas existem algumas situações que a gente vai ter que observar. Como é que está sendo o ritmo dela na escolinha, na creche? Como é que está sendo os ruídos da casa? Muitas vezes a gente está acostumado a falar assim, não, você vai falar baixinho. E não é o ritmo da casa. E a criança percebe. E outra coisa que a gente observa nas crianças é que todo mundo tem microdespertares. Você acorda várias vezes na noite. Eventualmente, se você está prontamente junto dela nesse momento, ela fala, oba, é hora de festa. É aquela famosa viradinha que o adulto dá na cama, aconchega e volta a dormir. Você acorda, vai ver e já vai atender a solicitação da criança e fala assim, oba, todo mundo está aqui para mim. Então, vamos saber da Yoshie, como é que é na hora que ela acorda, né? Ela acorda para mamar, ela acorda chorando, ela acorda feliz, querendo brincar. Como é que é esse momento que ela acorda durante a noite? Ela acorda, mas ela começa primeiro a ficar se mexendo e depois ela começa a chorar se a gente não dá de mamar. Aí ela fica chorando até amamentar. E aí vocês têm que ir até ela dorme no quarto de vocês ou ela tem o quarto Dorme entre dela? a gente. Entre vocês. É cama compartilhada, é isso? É cama compartilhada, a gente não consegue se desgrudar. Então vamos saber o que a doutora acha disso, doutora. Atualmente, há uma tendência do compartilhamento de leitos. Eu vou ser sincera, que eu sou uma pediatra antiga. Não gosto de beber fora do quarto dos pais, não. Mas na cama eu acho que facilita mesmo esse contato o tempo todo. O peito tá ali, mamãe tá ali, por que não? Não, existe até um risco, né? Eles falam para compartilhar o quarto, mas não a cama, porque você pode rolar para cima do bebê, Há dormindo, risco de né? acidentes durante a noite.
Ó, então já né? ficou uma dica aqui, que ela até pode ficar no quarto, mas fica no bercinho. A gente sabe que tem, né, são linhas, né, aí de educação. Exatamente. Tal. A gente não quer julgar ninguém também. Mas, de qualquer maneira, a gente, né, pode ser alguma dica aí para vocês, para ver se melhora a Talvez questão do ajudasse. E ela já acostumou, né? Quer dizer, ela chora e os pais atendem. Então, daqui a pouco, vamos ver se tem alguma dica aí para o casal, né? Tem Papo de Rua agora com a participação do papai Mário. Meu nome é Mário José Campos Júnior. Eu sou professor de artes marciais, ensino Kung Fu. E esse é o Davi, meu filho. Ele tem 1 ano e 5 meses. Não, ele não tem dificuldade para dormir. À noite ele costuma ficar agitado, porque eu trabalho à noite e aí eu chego tarde. E quando ele está acordado, então é mais difícil. Eu não sei quando eu não estou, mas quando eu chego e ele está acordado, é mais difícil. Ele olha para minha cara, ou ele põe o pé na minha cara, aí eu mordo o pé dele, faço cócega, e aí ele fica mais agitado. Então aí eu finjo que estou dormindo até ele capotar, aí é mais fácil. Mas não é difícil, não. Eita, que esse pai tá agitando a criança, né, doutora? verdade, com certeza. Aí não tem como a criança, se na hora de pegar no sono, o pai se empolga. Não adianta. Quanto mais estímulo, mais resposta. Então agora a gente vai aproveitar para assistir uma reportagem muito legal, olha, porque a TV Cultura do Pará também participa do Papo de Mãe. Nós vamos assistir o que preparou a repórter Lidiane Albim. Uma única noite mal dormida já incomoda muita gente. Agora pensa ficar noites seguidas e incontáveis sem dormir com tranquilidade. A Suede sabe bem o que é isso, porque passou 1 ano e meio sem pregar os olhos depois que o Heitor nasceu. A minha qualidade de vida estava sendo prejudicada e a qualidade do sono dele, principalmente, também estava. Eu comecei a procurar ajuda. Ele acordava de madrugada pedindo leite para mamar. Eu dava de mamar e aquilo criou-se um hábito. Ele não tinha fome. Quando a consultora veio, ela fez uma análise da rotina dele, ela via que ele se alimentava super bem e viu que não tinha necessidade dele ter essa mamada. E ela deu altas dicas, mexeu na rotina dele e deu super certo. Melhorou tanto a minha vida quanto a dele. Em 1 semana, ele começou a dormir bem. A Adriane também viveu a delícia de ser mãe e o desespero de não dormir por um longo tempo. Todas duas foi bem complicado, a mais velha principalmente, porque ela não dormia nunca. Nem de dia e nem de noite. Então, os meus primeiros meses eu fiquei igual um zumbi. Como é uma diferença de 9 anos da primeira para a segunda, eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje. Eu tive ela com 29 anos e a minha segunda eu tive com 38. Então, para mim, tudo era desesperador. As minhas noites sem sonos, eu chorava muito, ficava muito desesperada. Achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir mais fazer nada. Com a segunda, não, já é tudo mais tranquilo. Quem sonha com a chegada de um filho só imagina que ele venha ao mundo lindo, saudável e com muita disposição. Mas esquece que todo bebê demora para se adaptar fora do útero. E não existe fórmula mágica capaz de tornar esse momento menos difícil. Ainda mais quando o assunto é o sono das crianças. 4 xícaras de trigo, 3 ovos, açúcar, leite, fermento, manteiga. Fazer bolo assim é muito fácil, né? Agora eu quero ver botar criança para dormir sem nenhum estresse. Olha, para isso não existe receita pronta. E por mais que a gente receba dicas muito valiosas das pessoas, cada família que vai encontrar a medida ideal dos ingredientes para tornar esse bolo o mais saboroso para todo mundo. Mas calma, tem algumas dicas que você pode e deve tentar em casa com seu rebento. Depende da rotina de cada criança e do tempo, a fase de cada criança. O principal para toda criança é respeitar os sinais de sono. Deixar uma criança caindo de sono não vai fazer com que ela durma mais rápido e nem que durma melhor. Outra coisa que eu tenho percebido muito é as rotinas das crianças. Criança está tendo rotina de adulto. Uma criança de mais de 2 anos de idade, ela precisa ter uma sonequinha. E essa soneca tem que ser uma soneca reparadora. Ah, mas se eu colocar ele para dormir, vai roubar o sono da noite. É um pensamento completamente errado. Ele precisa, chegou da escola, almoçou, tomou um banhinho, tira uma sonequinha. E aí faz as atividades, aí quando for mais ou menos entre
7h30, 8h30 da noite, já começa o ritual do sono. O início pode ser um pouco trabalhoso, mas você precisa insistir, porque o sono é o que faz o seu filho crescer saudável. Durante o sono já está comprovado, através dos estudos, né, que há um grande, principalmente na infância, um momento maior de desenvolvimento das funções cerebrais, propriamente ditas. E também, durante o sono, existe a liberação dos hormônios do crescimento. Então, por isso que na infância é tão fundamental, porque a gente cresce na infância, né? A criança, ela passa a ter o desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, intelectuais, a questão comportamental, o controle das emoções. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento cerebral. E durante o sono, essas funções são mais desenvolvidas. É bom evitar a distração com celulares e televisão. E nada de brincadeiras com gasto de energia antes de deitar. Vai por mim, eles não vão dormir melhor se forem vencidos pelo cansaço. Agora, se nada der certo, escuta o coração de mãe. Esse sim conhece como ninguém o melhor jeito de dizer boa noite, filho, até amanhã. Pra mim, assim, não tem uma receita de bolo. Eu acho que o melhor é aquilo que você... a minha mãe falava, né? Quando eu dizia, o que eu devo fazer, né? O que será que eu devo fazer? Ela, siga sempre o seu instinto materno. É isso mesmo. E funciona. Ah, que reportagem legal do Pará, né? Com dicas importantíssimas. Obrigada. Daqui a pouco tem mais Papo de Mãe na Tela da Cultura. A gente já volta. Sou o Igor. Eu sou a Bia. A gente tá assistindo na Cultura o Papo de Mãe. E o programa volta já! Estamos de volta com o Papo de Mãe. A gente está aqui falando sobre o sono das crianças, né? E a Yumi está bem acordadinha. Ela está com 8 meses, né, Yoshi? A rotina de sono dela durante o dia, como é que é? Até para a gente ver se isso pode... Aí a doutora pode comentar se interfere ou não no sono da noite, né? Quando ela fica comigo, ela dá uma soneca, né? De manhã e à tarde de umas meia hora no máximo. Já à noite, aí às 7 horas da noite ela vai dormir, só que ela acorda às 11 da noite, às 1h30 da manhã, 3h30, às 5h30, aí das 7 ela já fica acordada. E continua dando risada. Continua feliz. Ela acorda a noite toda, mas fica de bom humor. Pois é, ela está mantendo ainda um padrão do recém-nascido, quase. Mamando a cada 3 horas. Mas eu acredito que seja por essa disponibilidade que ela tem junto de vocês. Talvez, se ela tivesse um espaço mais reservado para ela, ela conseguisse simplesmente acordar, não ter o que fazer e voltar a dormir novamente. Que ela já tem essa capacidade. A partir dos 6 meses, ela começa a ter essa capacidade de induzir o próprio sono. Né? Sem precisar ser acalentada, ela vai se distraindo e acaba dormindo. E, Regis, a gente vê, né, que a Yumi está super contente aqui, mas e o sono de vocês? Como é que vocês ficam durante o dia, né? Isso acaba atrapalhando no dia a dia de vocês? Para mim, melhorou, porque eu acabei regrando o meu sono que eu não tinha, né? Agora, eu acho que o trabalho maior acaba ficando com a mamãe, né? Que tem que acordar a todo momento para dar de mamar, tudo. Mas... Por enquanto, ainda mantemos o bom humor ainda. Agora, porque na hora que ela acorda, eu entendo, eu como mãe de 3 até, os filhos choram, eu nunca quis deixar chorando no berço, doutor. Você tem dó, você sabe que é uma necessidade da criança naquele momento e como mãe você quer suprir essa necessidade. Então, é difícil, mas muitas vezes um acalentar, não acender a luz, fazer um cafunézinho é suficiente para induzir o sono novamente. Porque ela já não precisa mais mamar à noite, não né? Não precisa. Isso é o mais importante. Ela já tem autonomia nutricional para passar a madrugada inteira sem mamar. E vamos conhecer a história da Solange, que participou do nosso Papo de Rua. A filha dela dava um trabalho para dormir. Eu sou Solange Malentaque Abreu e eu sou nutricionista. Bom, eu tenho 2 filhos, né? E quando eles eram pequenos,
Um dormia super bem, que é o mais velho, né? Então a casa era silenciosa, ele chegava a dormir 10, 12 horas, né? Às vezes, direto, quando ele era maiorzinho. E a pequena, né, que é a mais nova, já não, né? Eu já tinha cachorro, já tinha o irmão, mais barulho, mais ruído. Então aí era mais difícil ela dormir. Punha ela no carro e saía andar, andava bem devagarzinho para ela ir dormir. Aí ela dormia. Chegava em casa, subia o elevador, a hora que punha dentro do bercinho, daí meia hora já estava acordada de novo. Era um sufoco, né? Mas o que eu tentava fazer era dar banho de camomila para acalmar, relaxar, dar o banho mais à noite, né? Um banho morninho, para ela poder ficar mais tranquila. Eu amamentava, então também colocava no peito e aí acabava dormindo, relaxando e aí a gente conseguia dormir todo mundo. Então, Solange, você não está sozinha nessa situação. É mais comum do que você imagina. Pais, de madrugada, pegam os filhos e ficam andando na esperança que eles durmam. No carro, no balanço do carro. No balanço do carro, o ronco do motor, isso pode dar um pouco de sono. Não é o adequado. Mas você vai sobreviver. Tem uma história até hilária no consultório de uma criança que os pais andavam durante minutos com ela. Atualmente ela está grande, já está no 3º ano de direito, todo mundo sobreviveu. E vocês já tentaram outras táticas, como dar um banho quente, fazer uma massagem, ir relaxando ela? Na verdade, nós já tentamos diversas técnicas, mas nenhuma funcionou. Ai, meu Deus. É bom que na teoria tudo é tão lindo, na prática, né? Porque cada bebê é um, cada casa é uma. Olha, no próximo bloco vamos mostrar alguns segredos, né, para tentar ajudar aí na hora de colocar o bebê para dormir no berço com uma consultora do sono. O Papo de Mãe volta já! Aqui no Papo de Mãe, a gente está falando sobre o sono das crianças e a Eliana Dias, que é consultora do sono, vai dar umas dicas aqui pra gente, né, Eliana? Isso. Como é que a gente faz para o bebê dormir bonitinho nesse berço a noite inteira? Quais são as orientações? Tá. Olha só, um bebê não aprende a dormir do dia para a noite, né? Ele nasce sem saber nada e tudo que ele aprende somos nós que ensinamos. Sim. Então, o processo de educação de sono são 2 pilares. Adequar, atender a necessidade biológica de cada idade com relação ao sono. Cada idade tem a condição de fazer um tempo de sono. E o comportamento dos pais. Então, se os pais não mudam de comportamento, a criança não tem como mudar. E, por exemplo, no caso deles, né? A Yumi chora no meio da noite, eles atendem, ela quer mamar, e aí pois ela é atendida. Exatamente. O que fazer nesse caso? Pois é. Basicamente, na idade da Yumi, eles já conseguem fazer de 10 a 12 horas de sono. Ela tem 8 meses, né? De 10 a 12 horas de sono seguidas, né? Mas a Yumi não faz por quê? Ela está com um comportamento de 3 em 3 horas que corresponde a um bebê de 2 meses, 3 meses de idade, né? Porque os bebês vão modulando, eles vão aumentando esse tempo de sono. Acho que é o que a doutora Heloísa tinha comentado, né? O comportamento ainda de um recém-nascido. Exatamente, ela está com o comportamento de um bebê de 2, 3 meses, né? Um bebê de 3 meses já faz 6 horas de sono seguido. Mas o meu só faz 5, ok. Cada um tem você não pode, não é uma fórmula matemática que você vai dizer, o seu está com 5 meses, 4 meses e tem esse tanto de sono. Não, cada bebê apresenta, mas a gente precisa seguir mais ou menos dentro disso. E a gente ouve muito dizer, por exemplo, para o bebê diferenciar o dia da noite, deixar num ambiente escurinho, mais tranquilo. Bebê recém-nascido. Recém-nascido é até 28 dias. Na minha experiência presencial, o que eu observei? Que esta troca do dia pela noite é só questão de um ajuste de rotina do dia. Ajustou a rotina do dia de sono, o bebê não vai mais trocar o dia pela noite. Então, o que acontece é que Yumi
Os papais precisam conhecer um outro, porque os papais também não sabem colocar a Yumi para dormir de uma forma diferente do que eles estão fazendo. Então, mudando o comportamento deles, buscando informação, né, um aprendizado, e mudando o comportamento de sono deles, nós vamos mudar o comportamento de sono da Yumi. Olha, agora a gente tem então a participação dos nossos telespectadores. Tem uma pergunta no Papo de Rua, é da Amanda, e eu acho que a Eliana vai poder responder, viu, Eliana? Amanda Lopes. Gostaria de fazer uma pergunta para o especialista sobre essa parte de dormir. Se tem alguma mágica, alguma dica assim super importante que a criança realmente durma mais tempo para a mãe poder dormir mais tempo também, né? Para sermos melhores mães, porque o sono é muito importante. Amanda, olha só, não existe mágica, não existe milagre, tá? Às vezes, lá no meu Instagram, as pessoas falam, Eliana faz milagre, Eliana faz mágica. Não existe isso, não coloque isso na sua cabeça. E nem com uma dica você vai conseguir resolver o seu problema de sono. O que existe é a informação correta, compreender os tempos de sono de cada bebê e quais são as dificuldades que este bebê está apresentando e por quê. E aí mudar o seu comportamento para ensinar um novo comportamento com relação ao sono para este bebê. Tá? Então, não adianta uma dica, a minha vizinha disse que é para eu dar bastante mamadeira para ele, inclusive com farináceo aí antes de dormir, que ele vai dormir melhor. Não vai, tá? As questões que envolvem o sono nunca estão ligadas à alimentação. Normalmente é comportamento. Existe uma coisa ou outra de alimentação, um caso ou outro, existe. E a gente precisa ajustar. Mas, no geral, é comportamental, tá? Bem que a gente queria, viu, uma receitinha assim, bem fácil, que funcionasse, mas tem que ter paciência e fazer tudo aos pouquinhos. É o que eu digo, é paciência, persistência e consistência. Não desistir, que uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Tem site para deixar? Meu Instagram é @Eliana_Dias_bebês. Tá legal, obrigada. Obrigada, viu, Eliana? E a gente até estava com um bercinho ali, né? Para lembrar, eu acho que pelas dicas que a gente ouviu no programa, que a Yumi precisa aprender a dormir na cama dela, que pode ser um bercinho, né? No berço dela, é isso, doutora? Com certeza. É importante a criança ter o espaço dela para dormir. E com medidas de segurança também. Os pais, muitas vezes, não conferem um bom sono para a criança porque eles vão lá, porque estão preocupados, se o filho está respirando, se ele está com febre. Então, acordam a criança que está, às vezes, num sono profundo, vão lá, filho, você está respirando? Ai, graças a Deus, respirou. E aí, o que acaba acontecendo é microdespertares também. Eu só queria falar mais uma coisa. Criança tem posição para dormir, por uma questão para evitar morte súbita. Então, barriguinha sempre para cima, cabeceira um pouquinho elevada em relação ao tronco. Outra coisa, a criança acorda se o nariz estiver entupido. Então, problemas respiratórios, claro que não é a coisa mais comum na maioria das crianças, realmente são problemas comportamentais. Veja como seu filho está respirando, se ele está roncando. É verdade. Né? O horário da refeição, se ele não tem um pouco de refluxo, está engasgando, que são coisas que podem promover, do ponto de vista clínico, uma qualidade de sono deficitária. E outro ponto importante também é, se decidiu pelo berço, já coloca desde o início no berço, né? Porque a criança, se você dorme com a criança, faz ela dormir na sua cama e depois, no meio da noite, coloca ela no berço, ela pode assustar, acordar assustada no meio da noite, não sabendo onde está. Então, já coloca desde o início no berço, né? Exatamente. Olha, o nosso papo foi muito importante. Eu espero que a gente possa ajudar o sono de todo mundo em casa, o sono de vocês também. Muito obrigada pela presença. Nós agradecemos o convite, com certeza. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Ótimo, estou à disposição. Tem site para deixar? Não tenho site, eu acho que eu sou das antigas. Mas eu tenho meu Insta, que é Heloísa Souza. Então tá atualizada, doutora. Pouquinho.
Gente, obrigada. E olha, a Yumi, acho que ela dormiu bem essa noite, hein? Porque ela até participou aqui da conversa, ficou prestando atenção. Sorriu. Tá até se despedindo, dando risada, né? Olha, o Papo de Mãe terminou e a gente deseja um bom sono para você e toda a sua família. Tchau.